Alguém novato aqui na casa? Pela primeira vez? Que bom, todo mundo aqui é de casa, desencarnado, é verdade, desencarnado, sim, desencarnado talvez alguns, né? Então tá. O tema de hoje da nossa palestra vai ser Allan Kardec e Leon Denis. Não sei se vocês conhecem esses dois nomes, nem todo mundo aqui talvez seja espírita, mas são dois mestres na nossa doutrina e que vale a pena a gente lembrar ou relembrar o que eles fizeram para nós aqui na Terra, né? Eu sempre gosto de, quando eu inicio uma palestra, eu sempre gosto de voltar um pouco e trazer a razão para escolher a palestra. Eu sempre faço isso, é uma forma de me conectar com a palestra e também os palestrantes se sentirem um pouco. Eu estava lendo esse livro aqui, que não é um livro espírita, por sinal, então vou logo já adiantando, mas um livro muito bem escrito, chamado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Então, um livro muito interessante, porque eles são pais e mães, aconselho. Mas nesse livro aqui, o que ele colocou, que eu achei bem interessante, foi que a gente gosta, às vezes, de idealizar ou idolatar as pessoas, achar que nossos pais, os pais tentam colocar para os filhos aquela coisa que nós somos infalíveis, a gente nunca erra, a gente sabe tudo, que a gente é o senhor da razão, às vezes a gente briga e a gente sabe que a gente errou, a gente não tem coragem de pedir desculpa, a gente não posso errar na frente do meu filho, não posso chorar, não posso demonstrar emoção. E o que o livro coloca é que isso, geralmente, não vou entrar muito em detalhes, não é saudável, que é o contrário. Deveríamos colocar como mestres, tanto um pai como um professor, que somos humanos, sofremos, acertamos e erramos, e esses acertos e erros é que fazem nos amadurecer. Você passando isso para os seus filhos, eles também irão passar adiante para os filhos deles e assim continua. Em vez daquela ideia que todo mundo é perfeito e tudo mais. Obrigado aí. Bonita camisa, por sinal, né? Então, o que acontece? Então, lendo esse livro, que como eu disse, não é um livro espírita, me fez parar de pensar. A gente fala tanto da doutrina, a gente fala tanto de Allan Kardec, a gente fala das obras que Leon Denis deixou para a gente, mas a gente esquece às vezes de falar deles. Eles também foram homens, também tiveram a sua contribuição como humanos aqui na Terra, trabalhando como humanos, e é isso que eu gostaria de colocar para vocês. É, claro, voltado para o lado da doutrina, mas principalmente mostrando quem são essas pessoas. Tá? Só um colocado, antes de a gente entrar mais no assunto, isso aqui é um tema que a gente estuda no nosso estudo sistematizador da doutrina, essa professora Ivone aqui, é o primeiro capítulo, né, Ivone? No primeiro livro, então, ou seja, é a base. Se a gente sabe quem é esse mestre, o que foi que ele fez, o resto da doutrina faz sentido. E para mim isso é muito importante. Por quê? Porque para a gente ter credibilidade no que ele passou para a gente tem que saber quem ele é, o que ele fez, como ele agiu. Um mestre como esse é muito diferente do que um político. O político sabe dizer o que você quer ouvir, mas não necessariamente não significa que eles fazem de acordo com o que eles estão dizendo. E é isso que eu quero mostrar, é que os ensinamentos que essas duas pessoas contribuíram, eles não só nos ensinaram, mas também viveram e fizeram. Alguma dúvida? Outra coisa, adoro nas minhas palestras diálogo, conversa, não quero ser, como eu disse, eu não sou perfeito, não sou mestre, então, por favor, levante sua mão, faça suas perguntas, vamos discutir aqui sobre o assunto. Mário, obrigado pelo slide, como sempre, ela é essencial mesmo. Então aqui, a biografia. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas que se interessam pelo espiritismo, eles manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem, senão, muito perfeito, conhecimento da biografia de Allan Kardec e Leon Denis. E isso é muito interessante. Vocês acham que só porque a gente frequenta a casa espírita, a gente vem assistir as palestras, a gente conhece eles? Não é verdade. Infelizmente,
existe ainda muita, como se diria, Allan Kardec nem tanto, você pode até, com certeza já ouviu falar várias vezes, mas Leon Denis, às vezes você não sabe quem ele é e qual foi o papel dele dentro da doutrina espírita. E o mais interessante aqui é o seguinte, que o nome que Allan Kardec, posteriormente ele se chamou de Allan Kardec, mas o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então o que acontece? Eu já vi muitas vezes na casa espírita o pessoal falar Leon Denis e achar que é Kardec, por causa desse Léon Denisard. Não é. Vocês pensam que pode ser assim, uma coisa assim que aconteceu de vez em quando? Não é. Muita gente acaba misturando essas duas pessoas. Ainda mais pelo fato da semelhança do nome do Léon Denisard e da época que eles viveram. Os anos muito parecidos. Eles viveram praticamente na mesma época. Então, ou seja, muita gente acaba confundindo essas duas pessoas. Mas, no entanto, elas são bem diferentes. Certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco o professor Léon. Ele foi o codificador. Ele é sistematizar e propagar a doutrina espírita, propagar o método pedagógico Pestalozzi. Eu vou entrar mais em detalhe sobre o método Pestalozzi em breve, porque eu tenho mais sobre o assunto sobre ele. Depois a gente entra nisso. Ele nasceu em outubro de 1808, na França, então já faz bastante tempo. Já deve estar voltando, se já não voltou, mas não interessa, para ser sincero, porque na verdade cada encarnação, em cada momento que você vem aqui, você tem uma obrigação diferente, então para a gente isso não importa. Tinha 64 anos na época do seu falecimento, francês, e a ocupação dele, impressionante, pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo e educador. Então, ou seja, uma pessoa aparentemente bem preparada para a codificação. Aparentemente, né? Vamos ver o restante, ver se a gente está de acordo aqui. Então vamos falar sobre alguns fatos históricos da vida de professor Léon. Fica. Tá melhor? Tá bom. Então ele nasceu numa antiga família de orientação católica, certo? E a família dele, bem sucedida na França, de magistrados e advogados. Então ele veio de fato de uma família de uma certa posse, de uma certa condição. Ele fez estudos, então, quando criança, a família dele se mudou para a Suíça e ele foi estudar no internato na escola de Pestalozzi, na Suíça. Então, ou seja, ele teve uma educação privilegiada, ele veio de uma família privilegiada e teve uma educação privilegiada. Um detalhe interessante aqui é que na Suíça, nessa época, o protestante era muito forte. Então, ou seja, nasceu numa religião, num berço católico, e foi estudar um pensamento, uma filosofia protestante. O interessante sobre o professor Léon é que ele se deu muito bem com a metodologia e a escola de Pestalozzi. Por quê? Porque na época era uma visão moderna e nova de educação, onde você dividia, você colaborava um com os outros, você aprendiam juntos. É mais praticamente o que a gente vive na atualidade, mas naquela época não existia muito aquele aprendizado em grupo, dividir conhecimento, como nós temos hoje. E aí ele se deu muito bem, porque Pestalozzi preservava muito a questão moral, a questão do compartilhamento, da divisão. Aos 14 anos de idade já ensinava os seus colegas menos adiantados e detalhe, de graça. Então ele sempre teve aquela vontade de querer ajudar o próximo. O conhecimento só para ele não era suficiente, ele tinha que passar adiante para os menos favorecidos de graça. Profundo conhecedor de língua, como a Ivone colocou anteriormente, alemão, traduzia para este idioma diferentes obras de educação de moral, ou seja, francês, claro que ele nasceu no berço francês, mas o alemão ele era muito fluente, mas não só isso, o inglês, o holandês, e ele tinha um domínio muito bom do italiano e do espanhol. Então, ou seja,
não era uma pessoa pobre, sem conhecimento, que poderia ser enganado de uma língua ou de outra com as informações, ou seja, uma pessoa que veio intelectualmente preparado para entender a purificação. E não só isso, moralmente preparado também. Porque não é só ser inteligente. Se você não tem o lado moral, você não faria um trabalho como ele fez. Isso. Era membro de diversas sociedades acadêmicas e em fevereiro de 1832 casou com a Mary Gabrielle. Interessante eu coloquei esse ponto aqui do casamento, porque é outra questão também interessante, né? Lembre-se que naquela época a religião era muito forte, ainda continua sendo, e os sacerdotes, os padres não podiam casar. Então era uma pessoa que estava, ele ajudou a criar uma religião nova e tinha o laço familiar, era uma pessoa casada e recebeu todo o apoio da esposa. E naquela época, não só isso, ele encontrou uma mulher, se apaixonou e casou 10 anos mais velha do que ele. Então, ou seja, ele ultrapassou várias barreiras da sociedade da época e ele, com a sua generosidade, moralidade, ser uma pessoa boa, nunca teve nenhum problema, pelo menos nas biografias que eu li, ele nunca teve nenhum problema em relação a isso. Todos respeitaram. Ao ponto que ele várias vezes, com a esposa, teve jantares na casa imperial. Ele tinha acesso ao alto clero da época na França e eles conviviam com pessoas de alto escalão. Então, muito interessante. Dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Como eu disse, uma pessoa moralmente muito boa, muito aberta. Ele ajudou muito a criar as escolas na França. As matérias que lecionava, pedagogo, foram química, matemática, astronomia, física, anatomia, francês, então, ou seja, uma pessoa com gabarito imenso, extenso. Aqui já vou começar a entrar um pouco na questão do espiritismo e do professor Lyon, conhecendo a doutrina. Em 1854, então, ou seja, vamos fazer aqui as contas, ele nasceu em 1804, 50 anos. Até aí, eu estava falando do professor Lyon, 50 anos da vida dele foi simplesmente ele sendo professor, sendo pedagogo e tudo mais. Em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Tinha um amigo dele, de ascendência italiana, não me vem o nome agora na memória, que era um estudioso muito sobre o magnetismo. E o magnetismo, na época, estava muito forte, tanto na Europa como aqui nos Estados Unidos, eles falavam muito do magnetismo. Então, o professor Rivali foi lá para conhecer as mesas girantes, atribuindo somente ao chamado magnetismo animal. Ele acreditava que aquelas comunicações, aquelas mesas girantes, aquelas mesas batendo, era puramente magnetismo animal, ou seja, os homens criando aquele movimento, aquelas mesas se movimentarem. Em maio de 1855, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Então vamos fazer uma pausa aqui rapidamente, só para lembrar, para quem nunca estudou sobre esse assunto. Na época, eles tinham a mesa e eles tinham as letras do alfabeto. E aí tinha um público que ficava assistindo, o professor Lyon era um desses que estava na plateia, e eles faziam perguntas. A maioria das perguntas eram ingênuas, eram perguntas simples, respostas fáceis de sim, não e tudo mais. E de acordo com as pancadas da mesa, afirmava-se a pergunta que ia feita. E com as letras, caía nas letras certas para eles irem montando as respostas. O interessante foi que algumas dessas perguntas foram um pouco mais complexas. E o professor Lyon começou a perceber, e isso demorou um ano, começou a perceber que tinha uma lógica e um raciocínio naquelas batidas. Que a mesa não tem inteligência. A mesa não é um ser humano capaz de responder com precisão uma pergunta complexa. Uma pergunta simples, mas não uma pergunta simples que eu digo entre 50 a 50 chances de acerto e erro, é fácil. Mas
uma pergunta complexa, onde poucos ou uma pessoa saberia a resposta, e de repente aquela mesa começou a acertar, e começou a vir as respostas certas, ele ficou assim, peraí, tem alguma coisa aqui, não sei o que é, mas tem alguma coisa aqui. Foi o primeiro contato do professor Lyon com a mediunidade e com o espiritismo. Professora, de acordo? Tem que checar com a minha professora, né? Porque eu estava lá. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Então, em 1855 ele começou a entender os fenômenos. Durante esse período, tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica, ou psicografia. O interessante aqui é que os espíritos, através dessas respostas da mesa, virou e falou: por que vocês não estão usando lápis e papel? Vocês são tão inteligentes? Lápis e papel? Foi uma comunicação dos espíritos falando para a gente usar o lápis e papel, a psicografia, em vez de mesa batendo. Mas ele botava o lápis também na mesa. Tinha uma cesta, né? Uma cestinha. Na cestinha que ficava, não precisava. Então, ou seja, veio uma comunicação dessa e isso ajudou muito, porque aí a comunicação se tornou muito mais rápida, muito mais eficaz e bem detalhada. Então, o que aconteceu? Um desses espíritos, conhecido como, aí eu vou entrar agora na questão do nome, e no trabalho dele eu vou explicar já. Então, um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos, ou seja, os trabalhos do professor Lyon. E mais tarde, esse espírito familiar lhe informa que já conhecia do tempo das Galias como o nome de Allan Kardec. Então, ou seja, ele até então, para a doutrina, para a mediunidade, era o professor Lyon, que estava estudando, estava no lado da curiosidade. E quando ele começou a ver que tinha uma mensagem, que ele tinha um papel, posso até, acho que até para dizer uma obrigação, porque acho que ninguém é obrigado a nada, mas ele tinha um papel, ele tinha uma necessidade de fazer algo, ele resolveu adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que foi um dos espíritos, o espírito familiar, que disse para ele, foi um nome que ele foi usado em uma encarnação anterior. Uma coisa que era interessante dele, isso aí, é que você falou na posição dele, um cara de 50 anos de idade, bem sucedido, como você falou, vindo da família. Então, isso dele foi um ato de muita coragem. Ele era maçom, ele era um cara, um professor muito conhecido. Então, ele era um cara muito conhecido dentro da corte francesa, que a França naquela época era os Estados Unidos de hoje. Isso. Né? Então, isso foi um ato de muita coragem dele, o que ele fez. Né? Então, isso é uma coisa que não é qualquer um que faria, não. Mesmo que você gosta, falou, você tem um livre-arbítrio. Mesmo ele sendo um cara missionário, ele teve que, na hora, não, os caras vão pensar que eu sou doido. Né? Que ele foi contra tudo da época. Né? Então, e o nome dele, ele já era um cara místico, ele tinha sido um druida na reencarnação passada. O cara falou para ele, quando veio de lá. Então, ele falou, ó, esse era o seu nome. Então, já era uma coisa programada. Com certeza, não, isso é verdade, não, com certeza. E foi bonito o que ele fez, porque, na verdade, ele como professor, ele poderia ter adquirido todos os status e usado toda a bagagem dele, todos para incentivar a doutrina. Ao contrário, ele botou um nome, um pseudônimo que ninguém sabe. Naquela época, você pesquisava Allan Kardec, ninguém saberia quem era, mas se você pesquisasse professor Lyon, você iria encontrar a informação dele. Então, ou seja, belíssima atitude. Tipo assim, isso aqui não é meu, é uma obra de lá de cima. Então, convencendo-se de que o movimento, as respostas complexas das mesas deviam ser intervalo com intervenção de espíritos. Iniciou a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857. Eu vou entrar já nessa publicação. Mas, como eu disse anteriormente, Allan Kardec, naquele momento, ele acreditava que ele tinha algo muito importante a trazer a todos nós. Só que ele até então ainda não sabia o que era. Então, o que foi que ele começou a fazer? Ele começou a fazer perguntas.
E essas perguntas foram crescendo e crescendo. O primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, foram feitos, a primeira edição foi com 500 e algumas perguntas. A minha professora vai me puxar minha orelha agora, mas foi 550, se não me engano. É, a primeira edição. A primeira edição, mas a segunda agora é 1019. 1019. Então, ou seja, ele começou com a primeira edição em 500 e uma fração, e a segunda edição, que é a final, com 1019 perguntas. Mas ele resolveu colocar todas as perguntas que envolvem não só a nossa existência, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, por que nós viemos, será que estamos sós, existe o céu, existe o inferno, ou seja, todas as perguntas que os filósofos, os humanos tinham naquele momento, ele resolveu colocar tudo e fazer para os espíritos. Foi para o plano espiritual. Com a ajuda de 10 médiuns, cartas. Usou mais ou menos, eu vi mais ou menos 1000 médiuns em diferentes países. Fazia a mesma pergunta e respondeu. Eu já te falei lá na França, era assim. E através de cartas, essas perguntas. E aí ele juntava essas cartas, e aí quando batia as informações, pessoas médiuns de vários países que não sabiam, não conheciam, não sabiam entre si, quando batia as informações, ele falava, isso aqui parece ser uma versão original. Mas não pense que foi fácil, porque com certeza, como a gente sabe que existe no plano espiritual, existem perguntas e respostas que enganam a gente acha que é verdadeira, então por isso que a gente tem que repetir a mesma pergunta. E Kardec, se você ler o Livro dos Espíritos, você vai ver que ele repete às vezes a mesma pergunta de forma diferente durante as 1019 perguntas, para ele ter a certeza que aquela informação era fiel e era pertinente. Ele lançou a Revista Espírita em 1858, fundou nesse mesmo ano a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estado de Estudos Espíritos. E faleceu em março de 1869, com 64 anos. O que eu gostaria de colocar aqui é, ele começou em 1855, a de fato conhecer a doutrina espírita. Faleceu em 1869, então não foram muitos anos, mas o que ele deixou para a gente, a codificação é belíssima. E não só isso, a revista e o jornal que ele publicava já tinham naquela época do falecimento dele 8 milhões de seguidores. E 14 anos ele conseguiu já começar a colocar e plantar sementinha em 8 milhões de... É impressionante. Se a gente for parar para pensar em termos de número, é muita gente. É muita gente. É praticamente quase a Califórnia inteira. É muita gente. Então vamos lá. Alguma pergunta até agora? Complementação? Não? Jesus falou que ele iria, estava indo embora, acho que no horário certo, ia pedir ao Pai para mandar o Consolador. E eu pedi. Toda a equipe, a Cleia de Espírito que trabalhou para isso, foi orientado por Jesus. É o diretor do planeta. Nosso diretor do planeta. Então aqui são as obras mais importantes dele, são 5 obras. A primeira foi o Livro dos Espíritos. Logo em seguida veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Interessante que muita gente acha que o Evangelho veio primeiro, mas na verdade quem veio foi o Livro dos Espíritos. E mais em detalhe, que vale a pena comentar aqui, que isso aí na verdade eu escutei uma palestra. A pessoa fez esse comentário e eu achei bem interessante o comentário. O Livro dos Espíritos, segundo o palestrante, era como se fosse a codificação, era o código, era uma coisa que teria que ser decifrado, entendido. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese é a decodificação da codificação. Ou seja, todas as perguntas e respostas aqui, você decodifica lendo as outras obras. Você simplesmente consegue entender mais profundo onde Kardec queria com aquelas perguntas e as respostas batiam e você começa a entender de fato a codificação da doutrina espírita. Então, muito bonito o trabalho que ele fez.
E só para complementar aqui sobre o ESG, que eu acho que é interessante também, o ESG nada mais é do que um estudo dessas 5 obras em um programa. Geralmente é um programa que dura em torno dos 4 anos. Para alunos ruins que nem eu, você fica repetindo. Eu não sei porquê, mas a espiritualidade, quando chega no ano 3, que eu pensei ano que vem é a minha graduação, o centro decide começar tudo de novo. Eu volto para o 1. Isso já repetiu acho que 4 vezes já, então. Porque a professora também ela não consegue se graduar. Mas é interessante. Então acho que eu nunca vou chegar na Gênesis, porque quando estou chegando eu volto. Porque daí a FEB lança a edição nova do ESG, a gente compra e começa tudo de novo. Começa tudo de novo, justamente. Então eu acho que pessoas ser aluna aqui. Tem que abrir mais uma turma de ESG, fazer 2 vezes por semana, para acelerar isso. Vamos todos, né, professora? Vamos todos aí. Arranja outro. Então, o que acontece? No Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, ele fez um colocado que achei muito interessante. Está escrito lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Ele diz que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. As ideias do Livro dos Espíritos, né, do trabalho que foi feito. Primeiro, o da curiosidade. E a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. E nós sabemos, muita gente acaba entrando no espiritismo pela curiosidade. Eu vou ver espírito, o espírito vai me falar as verdades, o espírito vai me dizer coisas que eu gostaria de ouvir. Quanta gente entra na casa espírita com essa... Né? Já chega assim, hoje tem reunião mediúnica, eu vou poder sentar e ver a reunião mediúnica? Que decepção, senta e fica aí que nem palestra, de palestra. Mas é assim mesmo, a gente entra com aquela curiosidade, né? Depois, segundo, o do raciocínio e da filosofia. É uma doutrina maravilhosa que nos proporciona essa ideia de filosofar, de raciocinar. A gente pergunta, a gente questiona. Existem outras religiões, não vou citar nomes, não tem necessidade aqui, que não deixam você raciocinar. É fé, acredita, estamos lhe dizendo, não pensa. Está entendendo? Aqui não. Aqui, aquelas perguntas que você tem, os nossos colegas aqui também tiveram, ou têm, e eu te garanto que tem várias obras para responder aquela pergunta que você fez. Kardec, como eu disse, foi 1019 perguntas, não foi 2 ou 3 ou 4, ele precisou 1019 perguntas para, de fato, falar assim, agora eu consolidei e a doutrina está sendo montada. Então, é o segundo passo. E o terceiro é o da aplicação e das consequências. Não adianta a gente ser curioso, não adianta a gente perguntar, tem uma consequência depois que você descobre tudo isso. É que nem minha esposa gosta de dizer, depois que você vem no centro espírita, você descobre a verdade, aí, meu amigo, a ignorância não existe mais não. Fica até pior. Acho que a nossa dívida aumenta se a gente fizer alguma coisa. Quando chegar lá, a gente vai ter que... eu sabia. O André Luiz fala que 10 minutos dentro do centro espírita, você já se comprometeu com a realidade. Eita! 10 minutos. Ó, derrova, hein? Então, o período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inexitavelmente. É como eu disse anteriormente, a gente começa com a curiosidade. Depois que a gente mata aquela curiosidade, ela vem rápido e vai rápido. Aí a gente começa, poxa, isso aqui realmente tem um fundamento. Essa doutrina aqui é interessante. Para nós, aqui, que talvez, provavelmente estamos na segunda etapa, ou talvez na terceira, para a gente não é mais importante que alguém esteja sentado aqui nessa mesa agora, recebendo uma comunicação espírita, de um espírito escrevendo, psicografando, para a gente acreditar na mediunidade, para a gente acreditar que existe alguma coisa além dessa parte material que nós estamos vivendo. A gente não precisa mais disso. Acredito que todos nós aqui já passamos dessa fase. Se você ainda está nela, tudo bem. Mas não vai ter mediunidade hoje. Me desculpe. Só alarmando aqui a todos vocês. Então, Allan Kardec
a biografia, claro, muito mais extensa, mas deixa eu falar um pouco de Leon Denis também, para não ter aquela confusão, aquela mistura que eu falei que não é a mesma pessoa. Tem gente que confunde, mas não é. Então, Leon Denis, conhecido por divulgar a doutrina espírita na Europa, nasceu em 1846, ou seja, Kardec ainda estava vivo durante o nascimento. Ele, quando conheceu Kardec, tinha 18 anos, o Denis. Morreu em 1927, ou seja, 81 anos trabalhando. Francês, de ocupação filósofo e pesquisador. Leon Denis, nascido em uma família simples e humilde, ou seja, bem diferente daquele que eu falei anteriormente de Kardec. Esse aqui já nasceu em uma família bem simples e humilde. Quando criança, dizia ouvir vozes e ter amigos imagináveis. Até então, não se conhecia o espiritismo, não sabia de nada. Ele falava que assim, ele escutava coisa, brincando, tudo, falava para os pais dele, mas até então ninguém sabia o que era. Então ele levava aquilo ali como se fosse a vida continua. Completou somente o ensino fundamental, já que tinha que trabalhar, ou seja, uma pessoa que teve que ralar, não teve a educação que Kardec teve. Autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas. Então, ou seja, essa parte autodidata é importante, porque ele também ajudava outras crianças também não favorecidas. Ele aprendia sozinho e acabava passando esse ensinamento, essa educação para as outras pessoas também. Começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e já ajudava com as despesas da casa. Então, ou seja, uma pessoa que teve que dar duro na vida. Foi uma situação bem diferente. Gostava do meio social e de observar a natureza. Ou seja, era uma pessoa que se comunicava, gostava de estar sempre conversando, andando na rua. E, pelo que eu li, ele gostava muito da natureza. Observava os pássaros, a praça, o sol, as estrelas, a lua. Então era uma pessoa filosófica que ficava sempre perguntando por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, qual é a razão de tudo isso. Conseguiu um trabalho como vendedor de couro e com isso muitas viagens pela Europa. Então era uma pessoa que de repente começou a viajar bastante pela Europa como vendedor. E em uma dessas viagens, ele com 18 anos, autodidata, gostava muito de leitura, ele passando por uma banca, viu um livro. E esse livro era o Livro dos Espíritos. Ele comprou esse livro e, segundo a biografia que eu li, ele disse que foi correndo para casa para ler. Talvez esse livro aqui possa me ajudar em alguma coisa. E ele leu esse livro. E quando ele leu esse livro, ele primeiro entendeu o que acontecia com ele na infância. Aquelas vozes, aqueles amigos imaginários que ele tinha. Ele falou, nossa, isso aqui explica o que aconteceu comigo. Isso aqui tem um fundamento, isso aqui está tudo perfeito. Em 1900 participou do segundo Congresso Espírita Internacional. Ou seja, foi naquela idade de 18 anos que ele conheceu a doutrina. Ele teve o prazer de, antes de 1900, acabei não colocando ali, ele teve o prazer de conhecer Allan Kardec na sua cidade. Ele também morava no interior da França. E o Kardec foi fazer uma palestra lá na cidade de Leon Denis. E ele conheceu e comentou que ele comprou o livro, que ele tinha comprado o livro, que ele tinha lido, que o livro era muito bom. E ele se tornou, não diria um amigo, mas se tornou conhecido de Allan Kardec. Pelo fato de ele trabalhar com vendas e viajar muito pela Europa, o Espiritismo foi junto com ele. Ele colocou isso como sendo uma missão para ele, de divulgar a doutrina espírita. Então, em 1900, ele participou já do segundo Congresso Espírita Internacional e, a partir de 1910, a sua visão começou a diminuir. Ou seja, ele não teve muito tempo de trabalhar com a questão da visão dele, mas continuou viajando bastante pela Europa. E, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele aprendeu a linguagem Braille. E, com isso, ele ainda continuou o trabalho, mesmo sem a visão, com a ajuda de enfermeiros e lendo em Braille e traduzindo e trabalhando no Espiritismo. Em 1925 foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional em Paris, no qual foi formada a Federação Espírita Internacional, a primeira Federação Espírita Internacional. E o Leon Denis era o presidente na época.
E ele morreu em 12 de abril de 1927 em sua casa com 31 anos. Por que eu resolvi colocar o Leão Denis? Primeiro, pela semelhança dos nomes, que eu sei que existem confusões. E segundo, é que, infelizmente, por questão do tempo, eu tive que condensar, ainda mais que eu queria focar bastante no Allan Kardec, também tive que condensar a biografia dele. Mas é uma pessoa que ajudou muito a nossa doutrina. Pelas viagens pela Europa, como eu disse anteriormente, ele foi como se fosse o pivô, ele ajudou na construção de vários centros espíritas. Essa ideia de centro espírita que nós temos, as casas espíritas, reuniões de grupo, Leon Denis foi um dos pioneiros nessa construção. Um dos pioneiros para ajudar a construção do espiritismo no Brasil também foi Leon Denis. Tanto que ele foi homenageado como presidente honorário da Federação Espírita Brasileira pela contribuição dele em ajudar o Brasil. Nesse congresso, na Europa, ele, Leon Denis, representou a Federação Espírita Brasileira na Europa. Era ele representando o Brasil. Deu sorte naquela época também, viveu na mesma época, no Brasil, foi o Bezerra. Então, o Bezerra fez esse mesmo trabalho, né? Em 1900, com a continuação, na verdade. Ele se tornou presidente da FEB, foi criada a FEB também, e ali ele fez o mesmo trabalho de abrir centros espíritas no Brasil. Muito conhecida a história. Isso. Tinha que falar dos livros dele, hein? Foi excelente. Professora, você é muito adiantada para a nossa... Você é humilde cabeça aqui, professora. Você é muito adiantada. Ela enxerga, ela cuidado com conversar com a Ivone, que ela já enxerga. Antes de a gente falar, já está enxergando. Então, como a nossa professora aqui disse, muitos livros de Leon Denis, várias obras. Ele tinha, como vários médiuns, ele tinha uma ajuda muito grande de um espírito chamado Joana d'Arc, que tem vários livros que ela ajudou ele a colocar. Mas eu diria que vale a pena você pelo menos conhecer uma ou duas obras dele. São obras muito bonitas. E como eu disse, naquela época, lembre-se que estava durante a Primeira Guerra Mundial, tá entendendo? A doutrina estava começando ainda, então você lendo o livro, você vê e encaixa muitas coisas da época. E isso também é uma forma boa de ver. O livro espetacular dele, que dá uma informação incrível para a gente, né? Na grandeza. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é meu favorito. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali, ó. E temos vários na nossa biblioteca à disposição. Bem lembrado, nessa biblioteca da casa, podem pegar os livros. E para quase encerrarmos, eu vou colocar aqui que Leon Denis deixou para a gente, em termos de uma mensagem. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar. Verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando dela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua bondade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Leon Denis, no livro da Morte. Belíssima mensagem e, como eu disse, ele de fato teve uma grande contribuição. Eu acho que é importante aqui a gente agradecer esses mestres, pelo que eles trouxeram para a gente. Allan Kardec, sem sombra de dúvida, pelo que vocês viram aqui, uma pessoa... Eu estudando, eu falei, nossa, nem eu tinha noção de quantidade de coisas que ele fez. Até os seus 50 anos, e depois de então conheceu a doutrina espírita, né? Ou só 15 anos. Codificou das coisas. E Leon Denis continuou. E aí que você vê a belíssima história dessa doutrina. São essas pessoas, independente de raça, cor, idade, religião, status financeiro, status social, situação financeira, pessoas que
uns ricos, outros pobres, uns brancos, outros negros, homem, mulher, criança, adulto, jovem, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode ajudar com essa doutrina. Tem muita coisa para ser ensinada e ser aprendida aqui.